Fala, galera! Chega mais porque tá no ar o nosso Band Placar, que tem oferecimento BandBet para você. Dia de eliminatórias sul-americanas e um confronto importante, Argentina versus Venezuela. A Venezuela ainda está sonhando com uma vaguinha para a Copa do Mundo do ano que vem. A Argentina está tranquila, é líder das eliminatórias, melhor campanha, atual campeã do mundo. Possível despedida do Messi, em solo argentino isso já é fato, Sim. Mas a dúvida é para o restante da história da seleção com o Messi. Berna, a seleção venezuelana, como eu falei, ainda tem chances matemáticas de classificação à Copa do Mundo. Sim. E aí muita gente fala, eu conheço alguém da seleção venezuelana? Sim, conhece muitos jogadores, porque tem muitos aqui jogando no futebol brasileiro. Ferrarese, Rincon, Savarino e Soteldo. Tem o Só para começar. também. Tem o Wilker Angel também, que é zagueiro Sim. do Juventude. A zaga toda joga no Brasil. No Brasil. O Wilker Angel do Juventude e o Ferrarese do São Paulo. A Isa lembrou muito bem. Tem Savarino do Fluminense, Tomás Rincon do Botafogo, do Santos. Mais à frente o Savarino do Botafogo também, né? São vários os jogadores aí que atuam em solo brasileiro. São vários jogadores conhecidos, mesmo aqueles que atuam fora do Brasil, como o centroavante veteraníssimo Rondon, que jogou inclusive no River Plate, jogou na Inglaterra e tal, jogou no São Paulo, né? Então, assim, é um centroavante muito conhecido, um goleador da seleção venezuelana, um jogador já de 35 anos de idade, mas ainda assim um goleador, né? Lembrando que a Venezuela é treinada por um argentino, Fernando Batista, que foi um zagueiro mais ou menos ali, jogou no Argentino Júnior, no São Lourenço, virou técnico de base e aí ascendeu à condição de ser técnico da seleção principal da Venezuela, Isa. Então, é um jogo ali em que a Venezuela pode fazer história. Já ganhou do Uruguai no Centenário uma vez. Ganhou e ganhou muito bem em eliminatórias passadas. E tem essa possibilidade de fazer história no Monumental de Nunes, né? É muito difícil, claro que é, evidente que é. Mas tem a motivação de poder disputar a primeira Copa do Mundo da sua história. A Venezuela sempre foi o saco de pancadas do futebol sul-americano. Essa história começa a mudar em 2007, quando a Venezuela sediou a Copa América. Vamos falar da Argentina um pouquinho também? Vamos falar da Argentina. Bora lá, porque esse time da Argentina é mais ou menos ainda a base da equipe que foi campeã mundial em 2022, claro, 3 anos mais velha, e tem algumas questões importantes aí, tá? Os jogadores, aqueles que foram titulares e continuam sendo, vários deles já não estão no auge, eles estão longe disso, né? A começar pelo goleiro, o Emiliano Martínez, conhecido como Dibu Martínez, que no ano passado se despediu do Aston Villa. Os caras falaram, você vai sair, você vai para onde? Ninguém contratou, ele ficou. Inclusive foi goleiro titular e jogou bem na vitória do Aston Villa, agora no início da Premier League, sobre o Brentford por 1-0. Em Londres, fora de casa. Então, assim, é o melhor goleiro argentino em muitos anos, talvez desde o Filiol, né? Então, assim, ele tem que ser titular mesmo, mas não vive a melhor fase da carreira dele. O Molina, lateral direito, foi reserva do Atlético de Madrid no jogo contra o Alavés, empate por 1-1 na última rodada de La Liga. Os zagueiros, Cuti Romero, esse sim tá jogando bem, o Otamendi, cara, tá ali porque... Um veterano. Veterano, experiente, é campeão do mundo e tal. Mas quando o Lisandro Martínez estiver à disposição, acho que vai ser o Lisandro. Tagliafico também, mesma coisa na lateral esquerda, né, jogador do Lyon. Aí no meio de campo, para mim, a gente está a maior preocupação do técnico Lionel Scaloni nesse processo de renovação, Isa, pelo seguinte, Rodrigo De Paul é ótimo jogador, mas foi fazer churrasco com o Messi em Miami, né? Foi jogar no Inter Miami, ali o nível de competitividade é muito baixo. O Leandro Paredes foi jogar no Boca Juniors, no péssimo Boca Juniors, aliás, o técnico, né, Miguel Russo, tá mal no hospital e tal, a gente torce aí para a pronta recuperação dele. McAllister não, esse é bom, Sim. Belíssimo jogador do Liverpool. E tem o Thiago Almada, que fez história no Botafogo, né? Hoje é jogador do Atlético de Madrid, inclusive. Aí uma boa possibilidade. E jovem. Jovem, exatamente. E lá na frente, Julián Álvares e Lionel Messi, né? Então, assim, é uma seleção para a qual a gente olha, vê talentos, evidentemente, mas não vê mais esses caras na plenitude da forma física, inclusive esse aqui, um dos maiores da história, o Lionel Messi, né, Isa? Mais perto do fim da carreira e o auge, com certeza, foi a última Copa. Acho que todos eles estiveram no seu melhor momento e agora a tendência é o declínio pela idade, pela condição física. Exato, é algo natural. Por isso que a reformulação da Argentina tem sido
delicada e o Scaloni está tendo trabalho com isso. Quando você tem na história, né, jogadores tão emblemáticos como Maradona, como Messi, né, esses caras saem de cena, é muito difícil, você não vai ter um outro jogador desse nível. Então, assim, a Argentina, para mim, teve sorte e competência até para revelar esses caras, se bem que o Messi é trabalhado já na base do Barcelona, mas, pô, a Argentina teve Messi e Maradona num período de 20 anos, né? Então, assim, é uma coisa importante na história do futebol mundial. Isa, vamos às melhores oportunidades do mercado para esse jogo? Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado à capa do site da BandBet para a Argentina e Venezuela. Aqui eu vou seco, Isa. Está pagando 1,29, uma odd maravilhosa. Tamanho favoritismo da equipe da Argentina. Concorda comigo, não? Concordo com você. Vamos de Argentina. Beleza. E um arquirrival da Argentina também estará em campo hoje, ali pertinho de Buenos Aires, em Montevidéu, na partida entre a Celeste Olímpica Uruguai contra a seleção do Peru, né, Isa? Exatamente. O Uruguai entra em campo, tem 2 jogos, precisa de 1 ponto para se classificar e se garantir na Copa do Mundo. Berna, 1 ponto em 2 jogos, não vamos colocar dificuldade nessa seleção do Uruguai, porque tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. E é melhor já garantir hoje. Hoje, tem uma molezinha hoje, que é essa seleção do Peru também, né? Que ainda tem chances tem uma chance, bem pequena, mas ainda tem chance. Ainda dá. E vai querer atrapalhar os planos do Uruguai, né? Mas agora, por mais que o Uruguai tenha caído um pouco de rendimento técnico, ainda a seleção uruguaia e tem muitos jogadores talentosíssimos. Sim. Valverde está jogando bem, é um jogador jovem. Arrascaeta nem se fala. Se ele levar um pouquinho do Flamengo para a seleção, tá ótimo. Tá ótimo, exatamente. A Isa foi muito feliz quando falou aí sobre alguns jogadores muito bons da equipe do Uruguai. A gente está vendo na foto aqui o Advíncula, lateral direito da seleção peruana. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Peru, Cauê. Mas vamos aqui bombar o Uruguai nesse momento. Afinal de contas, como a Isa disse, são ótimos os jogadores à disposição desse cara aqui, do louco Bielsa, Marcelo Bielsa. O Arrascaeta, sem dúvida, né? Deve ser titular hoje. O meio de campo é muito bom. Tem como você disse, o Valverde, pode ter Bentancur, pode ter o Gart, que joga no Manchester United, Bentancur do Tottenham. Então são ótimos jogadores ali na meia cancha. A questão também é a renovação no sistema ofensivo, né, Isa? Porque assim, o ponta-direita preferido do Bielsa é o Pelistri. Jogador que foi para o Manchester United, havia uma grande expectativa, não rendeu, foi vendido para o futebol grego por 6 milhões de euros, é muito pouco, né? E aí você pega os 2 outros atacantes que devem jogar hoje, Brian Rodrigues, que é ponta esquerda do América do México, um gigante do futebol mexicano, tudo bem, mas é uma liga do segundo, sei lá, do 3º escalão do futebol mundial. Assim como o centroavante, o Aguirre, que também atua pelo América do México, né? Então, do meio para frente, a gente destrinchou essa seleção do Uruguai, que, como disse a Isa, precisa de 1 ponto para ir para a Copa do Mundo. É muito tempo vivendo de Luizito Soares e Edson Cavani, né? É muito tempo vivendo desses caras, né? Então, a reformulação, aquilo que a gente falou da Argentina, vale também para o Uruguai numa menor escala, né? Com o agravante de que o Uruguai é um país pequenininho. Mora mais gente na Zona Leste de São Paulo do que no Uruguai inteiro. Então, é difícil criar jogador. É difícil criar jogador. E esses caras, vamos lá, vamos respeitar, são bicampeões mundiais, né? Ganharam do Brasil no Maracanã em 50. Então, assim, tem muita história aí. E o Uruguai fez uma belíssima Copa em 2010, na África do Sul, chegando na 4ª colocação. Sim. Foi mais longe do que o Brasil, inclusive, naquela Copa do Mundo. Então, tem história aqui, tem uma camisa muito pesada. E o Marcelo Bielsa não é o técnico mais fácil de se trabalhar. É um cara, assim como o Sampaoli. Aliás, o Sampaoli é assim como o Marcelo Bielsa. Um cara que não dá bom dia, boa tarde, não está nem aí, mas os treinos são muito bons. Então é um técnico de qualidade, um grande teórico de futebol que não necessariamente conquistou muitos títulos ao longo da carreira. Já o Peru, Isa, embora tenha uma chance remotíssima de disputar a Copa do Mundo, é um time muito ruim. O técnico é o Oscar Ibáñez, que é um técnico já quase um sessentão, que dirigiu poucos times na vida, né? Então, um técnico, embora tenha uma idade mais avançada, pouco experiente. E aí, os jogadores principais são caras que até já atuaram aqui no futebol brasileiro, né? O Advíncula, a gente falava sobre ele, que foi lateral da Ponte Preta, tá aí na imagem, né? Hoje joga no Boca Juniors. Yotun, aquele mesmo que jogou no Vasco da Gama, meio-campista. E lá na frente, o Carrillo, evidentemente, está fora, jogador do Corinthians, né? Tá machucado. E lá na frente, a gente vai falar de quem? Dendi Polo, jogador do Universitário, que enfrentou o Palmeiras recentemente pela Libertadores.
Vai falar do Luiz Ramos, né, jogador do América de Cali, que enfrentou o Fluminense e o Corinthians recentemente. Aliás, ele não enfrentou o Corinthians, ele enfrentou só o Fluminense. Então, assim, é um time muito fraco. Guerreiro, que tem 1000 anos na seleção. Paulo Guerreiro, exatamente, né? Talvez aí um dos melhores, não é o melhor centroavante da história do futebol do Peru, mas é um grande atacante, sem dúvida nenhuma, né, Isa? Vou botar na tela as principais oportunidades do mercado para esse jogo entre Uruguai e Peru. Deixa eu ver aqui, a bola vai rolar às 8h30 da noite no horário de Brasília, no lendário Estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia, né? E aí é o seguinte, Isa, o Uruguai está pagando 1,40, tá? O Uruguai é bem favorito nesse jogo e a odd está muito boa aqui. Vamos ser com o Uruguai? Vamos ser com o Uruguai. É isso aí. Não deixe de fazer a sua fezinha, tem muito jogo para você. Olha, no Band Placar desta quinta-feira a gente falou, ou nas edições do Band Placar, são 7 para você. A gente falou sobre NFL, Brasil, Argentina e Uruguai. Tem muita coisa, tem também eliminatórias europeias, tá, pessoal? Não se esqueça, a gente falou ontem sobre o jogaço de hoje, de logo mais, daqui a pouquinho, aliás, entre Holanda e Polônia em Roterdã. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!